Ei! Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao blog diário do Nintendo, naquele momento que a gente entra pra conversar de espiritualidade, espiritualismo, budismo, magia, essas coisas que estão ouvindo, esse maluco ganha 100% de são sem corte, sem porra nenhuma. Mas na verdade eu sempre falo sem porra nenhuma, mas hoje eu concluí que eu estou errado, porque sempre tem café. Então eu não posso falar sem porra nenhuma, né? Como é que vocês estão? Hoje eu tô gravando tarde e notei que eu acabei de fazer uma merda. Eu tinha separado ontem umas questões e hoje eu comecei a separar outras, mas o que acontece é que eu apaguei as questões de ontem e não imprimi. Mas eu acho que eu já tinha meio que falado de todas elas. Deixa eu ver aqui se eu consigo chegar no Ctrl Z aqui. Pera aí. Ah, aqui, cheguei. Defender de magia do candomblé, eu já falei. Ingênuo, de como consegue compreender o que esteja sentindo, eu já falei. Magia dos... tem como explicar os milagres de... Ah, já falei de tudo isso na live ontem, então... não faz a menor diferença. Pessoas queridas do meu coração, eu tinha abrido uma turma da magia, uma turma da... qual é a primeira agora? Essa aqui. Eu tinha abrido uma turma da Escola do Grande Oriente nesse semestre, e aí eu acabei fechando, não dei prosseguimento. Algumas pessoas até mandaram mensagens falando que estavam interessadas, tal, mas eu acabei fechando porque não tinha... porque a gente fechou a casa da avó nesse período, então não tinha como eu abrir o negócio. Estava fazendo uma série de trabalhos internos. Acontece que eu vou reabrir essas turmas, tá? Provavelmente a gente está em abril? É abril, foi aniversário da Bibbles. 12 de abril. Provavelmente no final de maio ou em junho. Acho que eu vou abrir em junho por causa das férias escolares. Eu vou abrir turma nova, tá? Talvez eu abra até uma turma meio intensivão, né? Porque geralmente eu faço uma vez por semana. Talvez eu abra uma turma nos moldes que eu estou fazendo lá no sul. Então, ao invés de ser uma vez por semana durante 6 meses, eu vou fazer... opa! Alguém me ligou. Eu vou fazer tipo 6 aulas gigantescas. Sei lá, eu vou ver ainda, tá? Mas aguardem novidades aí pra junho, tá? Já tem gente... deixa eu colocar aqui no modo avião, porque tem gente me ligando já, me mandando mensagem. Já tá tarde, eu tive que fazer um monte de coisa de manhã e já são o quê, ó? 10 horas da manhã, tá tarde já. Mas foda-se, né? Recados falados, passou 3 minutos, vamos responder de vocês antes que mais pessoas comecem a me chamar aqui. Cara, eu achei teu canal ontem, gostei aqui e me inscrevi. Eu quero conhecer mais sobre magia. Eu venho sonhando há uns 3 anos repetidamente com 7 seres, 7 entidades talvez, não sei. Mas cada uma delas tem um tipo de habilidade. Eu não tenho religião, não acredito, mas também não desrespeito. A respeito disso que eu falei, tem alguma interpretação? Porque essas entidades sempre estão nos meus pensamentos? Ou é tudo loucura minha, kkkk, enfim, obrigado. Pessoa, eu não tenho como responder isso não, velho, não te conheço, cara. Mas é normal a gente ter sonhos recorrentes, tá? Não é tão raro assim. Eu tenho 2 sonhos que são muito recorrentes. Muito recorrentes assim, tipo, pelo menos uma vez a cada 3 meses eu sonho com um deles. E não me diz nada, assim. Tipo, inclusive, tem um deles que é bem maluco, que eu descobri o lugar a partir do sonho, né? Tipo, eu sonhava com um certo lugar do Brasil que eu não sabia que existia. E aí, muito tempo depois, eu tava na internet, eu tava conversando com a Ana, eu acho, sobre esse sonho recorrente, porque eu tinha acabado de tê-lo novamente. E aí a Ana falou, nossa, eu acho que tem um lugar assim. Aí a gente foi procurar no Google e acabamos achando o lugar no Brasil, fica no meio do Brasil. É um lugar bem bonito, inclusive. Mas isso não quer dizer nada em particular, não quer dizer... talvez eu tenha visto esse lugar na televisão algum dia da minha vida, me esqueci do lugar, me marcou por algum motivo e eu sonho repetidamente com isso. Não é nada mágico, assim. Eu não sei o que isso é, mas talvez seja, como são 7 entidades, cada um com uma habilidade, talvez seja Cavaleiros do Zodíaco.
Eu não tô tirando sarro de você, tá? Tô te falando na real. Talvez você tenha lido algum livro que te marcou, visto alguma série, um filme, alguma coisa assim, com certas coisas que te marcaram e isso vem de vez em quando na sua cabeça. Tá? De novo, eu não tô te zoando, tô te falando na real, tá? É muito mais fácil ser isso do que ser uma mensagem do além, coisas desse tipo, beleza? Nino, você gosta de filosofia? Gosto, cara. Eu tenho amor à sabedoria. Pois gostaria de saber o que você acha do dualismo, tal como proposto por Platão. Para quem não sabe, o dualismo de Platão, cara, é a história do amor platônico, sabe? Platão, por uma série de questões lá que ele estava estudando, ele chegou à conclusão que existe o mundo real e o mundo ideal, né? Esse é o dualismo de Platão, não sei se é isso que você está falando. Porque muitas pessoas falam do dualismo, uma questão mais bem e mal, preto e branco, pum, né? O dualismo de Platão não é isso. O dualismo de Platão tem o mundo das ideias e tem o mundo da matéria, vou chamar assim. E o mundo das ideias de Platão também não é o que muita gente fala por aí, né? Que o mundo espiritual é o mundo das ideias, porque ele fica na mente. Não é isso, tá? O mundo das ideias é onde habita as coisas ideais, né? Então, o que ele falava é que, por exemplo, você tem vários Bafomés. Tem vários Bafomés, né? Aqui na Terra. Então você vê o Bafomé, outro Bafomé, outro Bafomé, outro Bafomé, outro Bafomé. Tem vários bodes, vários bodes. Então você tem um bode 1, bode 2, bode 3, bode 4, uma criação de bode tem 300 bodes. E, de modo geral, um bode é diferente do outro bode, né? Mesmo que eles tenham nascido na mesma gestação, sejam gêmeos, univitelinos ou não, eles são diferentes um do outro. Platão falava assim, em algum lugar deve ter o bode ideal, que é o bode perfeito. E aqueles bodes que você está vendo ali são corruptelas do bode ideal. E para isso tem o gato ideal, a pedra ideal, o violão ideal, o Todd ideal, tudo ideal. O amor ideal, o pensamento ideal. E tudo que a gente tem aqui neste mundo da matéria é uma corruptela deste idealismo platônico. Eu acho que o Platão, cara, ele foi um gênio, assim. Eu acho que é impossível a gente tentar dialogar com Platão. Né? Eu não sei se foi o Clóvis de Barros que falou isso uma vez, mas ele falou, ou se foi o Leandro Carnal, um desses pops aí da internet, né? Como que é o outro lá? Esqueci o nome dele. Mas um desses caras fala que tentar dialogar com Platão, quando você abre o Platão, não é você que lê o Platão, é o Platão que te lê. Né? E quando você tenta discordar do Platão, você automaticamente está errado. Então, quem sou eu para falar do dualismo do Platão, né? Entretanto, é sempre bom a gente ir para o lugar certo. Tá? Então, estuda sobre o dualismo de Platão para você falar direito. Porque, como eu falei aqui, existem pessoas que pregam o dualismo do Platão de forma errada, né? Como uma outra coisa. Tá? Nino, primeiramente, OBGD pelo vídeo. Existem pontos históricos sobre o tarô que eu não conhecia. Gostaria de saber se você acha possível um médium utilizar o tarô não como jogo divinatório, sim como um canalizador de mensagens. Por exemplo, o médium ser guiado pela espiritualidade e sua sensitividade, sem incorporação, através de introspecção / meditação, para fazer as leituras de acordo com o auxílio que o consulente necessita naquele momento. Não estou falando de achismo por parte do tarólogo, e sim uma conexão entre o espiritual com médium, com tarô, com consulente. Pessoa, é assim que a Ana faz. Tanto que a Ana não joga tarô com carta de tarô, ela joga com carta de baralho normal. Ela mesma fala, quando ela joga, ela joga raramente, assim, mas quando ela joga, tipo, as cartas que saem são muito pouco importantes, assim. É mais importante a conexão dela com o guia. É quase um passe mediúnico sem incorporação. A Ana faz isso. Só que aí eu te pergunto, qual é a validade das cartas nesse momento? Né? Eu vou explicar um negócio para vocês que eu achei que já tinha deixado claro, mas pelo jeito não deixei. A magia, ou mago, na verdade, ele
pertencente ao reino dele, pertencente ao trabalho do mago, o uso de instrumentos, que eu chamo de muletas, né? De ferramentas, que eu chamo de muletas. Eu geralmente condeno esse uso. Só que eu condeno de uma forma específica, que aparentemente não está claro, tá? O que eu falo? Imagina que isso aqui seja uma baqueta, né? Então o mago, o Nino tem a baqueta que ele vai usar, parará, tá? O que eu falo? Que para o mago, isso tem que ser dispensável. Eu preciso funcionar sem isso. O mago precisa funcionar sem isso, tá? Ou seja, estou aqui na minha casa, vou fazer um rito para mim, para que eu consiga, não sei o que lá. Não tenho uma baqueta, então eu preciso funcionar sem baqueta. O que acontece? Eu estou transformando a baqueta em uma ferramenta. Eu a uso quando eu quero usá-la. E sei funcionar sem ela. Sacaram? Entretanto, eu sempre falo que o mago tem que saber estimular o placebo nas pessoas. Estimular o placebo nas pessoas faz parte do trabalho do mago. Ou seja, então ele usa a baqueta como uma ferramenta de incentivo ao placebo do assistente, ou do consulente, ou do solicitante, como é mais comum dizer na magia, tá? Vocês percebem a diferença? Eu acho que o mago tem que ter força e capacidade mental suficiente para funcionar sem o uso de instrumentações. Só que isso é uma coisa que é muito diferente do trabalho com o seu solicitante. O solicitante precisa ter o cabedal de conhecimentos, o paradigma deles estimulado. Então aí você usa ferramentas. Compreendem? Isso fica muito claro, por exemplo, num trabalho de Umbanda. Tio Nino na Umbanda. Embora a gente use muito pouco, né, porque faz parte do jeito de trabalho, o tio Nino, incorporado com o guia dele, ainda usa alguns instrumentos, né? O Exu tem uma espada, o Caboclo também tem uma espada, né? Eu uso alguns instrumentos junto com o meu guia. Eu sei que eu não preciso desses instrumentos. Eu sei. Mas o guia usa e eu permito isso como médium, por quê? Primeiro porque ele sabe mais do que eu, mas segundo por quê? Porque eu sei que ele está usando isso para estimular o placebo das pessoas que estão lá. E isso é importante. Então, nesse jogo que você está falando aqui, é plenamente possível o médium, mago, tarólogo fazer sem o uso das cartas. Mas as cartas estando lá facilita o contato com o consulente. Compreendem? São dois momentos, tá bom? Nino, qual o perigo de ir a um show de uma pessoa que já morreu? O perigo é você chegar lá e não ter show, cara. Me chamaram para ir num show do Charles Brown. Deve ser do Charlie Brown, né? E não fui. Esses shows não estariam trazendo esses espíritos, entre outros, haja vista que tem mais desencarnados do que encarnados, segundo a doutrina espírita? Brother, eu imagino que você esteja falando de tributos, né? Tributo a Cazuza, tributo, nesse caso, ao Charlie Brown Jr., tipo tributo. Velho, é o seguinte, ó. Julgando pelo que você mesmo falou aqui, que, ó, estariam trazendo esses espíritos, entre outros, haja vista que tem mais desencarnados do que encarnados. Então, usando o seu paradigma, o show vai estar cheio de espíritos, seja ele um tributo ou não. Né? Eu tô usando o paradigma que você me deu aqui, beleza? Se você está me perguntando que vai atrair especificamente o Chorão, por exemplo, do Charlie Brown, cara, pensa o seguinte. Você, como uma pessoa normal,
você imagina que você goste de um tipo de música, né? Tipo, gosta de um rock, sei lá. Você vai em todo show de rock? Você escolhe os shows que você vai, não é? Eu imagino que o Chorão também, cara. A gente tem uma certa questão de entender que a música funciona meio como um controle remoto, ou certas coisas funcionam meio como um controle remoto. Um bandista tem muito disso, né? Então, você não pode cantar o ponto do tranca-rua, porque aí você chama o tranca-rua. Gente, espírito não é idiota, né? Vamos sempre partir do pressuposto de que espírito não é idiota, principalmente esses que dão a cara tapa. Eles não são idiotas, né? Eles sabem que você está cantando uma música. Eu posso cantar uma música do Todd aqui, falando Todd é gordo, Todd é feio, Todd é, sei lá. Ele não aparece aqui, ó. O Todd sabe quando eu estou chamando ele ou não. Então, por que um espírito agiria de outra forma? Pelo seu paradigma aqui, o show estaria cheio de espíritos, você cantando, sendo um tributo a Charlie Brown, não sendo um tributo a Charlie Brown. O show atrairia o chorão do Charlie Brown, sendo um show do Charlie Brown ou não sendo um show do Charlie Brown, depende da vontade dele. Beleza? Nino, acredita em coincidências? Acredito. Acredito, tem até uma ciência que trata da coincidência, que chama probabilidade, né? Ou seja, não acredito em coincidência, eu sei que elas existem. Estava há pouco tempo em uma conversa... É porque eu sei, né? Tem aquele paradigma de falar não existem coincidências, né? Tipo... Estava há pouco tempo em uma conversa com um amigo sobre instrumento de trabalho mágico, especificamente das chamadas armas mágicas. Punhal, espada, varinha, bastão, cálice, caldeirão, pentagrama, pentáculos. Falávamos sobre exercícios de fortalecimento de conexão com o instrumento e sobre sua real necessidade, visto que a prática mágica é mental e os instrumentos seriam mais como um tipo de auxílio psicológico para tal prática. Foi quando o amigo levantou algumas questões que achei interessante. Visto que o punhal/espada em algumas tradições é substituída por machados, por causa do seu aspecto cultural e bélico, o que impediria uma pessoa que trabalha com segurança, por exemplo, consagrar e usar como o mesmo intento do punhal uma arma de fogo com sua pistola ou seu fuzil? Nenhuma. Vai aí. Eu acho que a única coisa que impede é a lei brasileira, que não deixa você ter para o cidadão comum, né, ter uma arma. Círculo mágico com tiros de fuzil ia ser um banimento da hora. Então, cara, tem que só tomar cuidado com isso, né? Porque você vai ficar dando tiro de fuzil pra cima, tudo que sobe desce, né? E essas balas podem cair em alguém. Então, você tem que tomar certos cuidados, entendeu? Mas, de fato, nada te impede de fazer isso. Nem o material, né? O material da arma é ferroso também. Então, não que eu esteja... Só que também tem umas coisas, né? Você está trabalhando com uma arma, você está falando de tiros de fuzil, você está usando explosão. Explosão é trabalho com fogo. O círculo de proteção que você vai fazer corresponde a isso? Mas assim, em teoria nada impede. Algumas tradições usam varinha bastão como símbolos do elemento ar, cuja função seria fazer a comunicação entre entidades invocadas para o círculo. Usando o exemplo do segurança, ele não poderia fazer o mesmo com seu rádio de comunicação, ou mesmo nós fazemos o mesmo usando o aparelho celular? Cara, dá uma pesquisada em tecnomagia, tá? Ainda seguindo essa premissa, um círculo mágico traçado com o uso de laser, hologramas ou com painéis de LED no chão não teria tanto poder quanto um círculo traçado normalmente com o uso do giz ou tinta? Eu fiquei na turma das práticas tradicionais, mas essas perguntas realmente me deixam curioso. Então, cara, tem uma escola, um sistema mágico hoje em dia chamado tecnomagia, que ele usa essas coisas e vai muito além, é bem legal de dar uma olhada. Você está falando basicamente aqui de círculo de proteção, tá? Eu tenho um vídeo só sobre círculo de proteção. O que faz um círculo de proteção funcionar não é o elemento que você está usando. Você pode usar qualquer coisa, cara. Eu posso fazer a peteca e andar em círculos e falar que aquilo é meu círculo de proteção, tá? O que funciona é a sua sensação de segurança com aquilo. Não é o círculo que você está desenhando, não é o desenho, entendeu?
o símbolo sempre tem o poder que o mago dá para ele. Então não é o símbolo em si que vai te dar o poder. Eu posso andar em círculos tocando uma nota específica do violão. O que dá poder para isso é a sua sensação de segurança naquilo. Você está se sentindo seguro dando tiro pro alto? De novo, socialmente falando, existem certos problemas em dar tiro pro alto. Porque quando você atira para cima, a bala cai. E ela cai com aceleração de 9 metros por segundo. Eu não sei a distância de um tiro de fuzil, por exemplo. Mas pode ser que na hora que ela caia com força suficiente para machucar alguém, né? Então, se você atirar para o lado, né? Se atirar para baixo, ainda tem o perigo de acertar numa pedra, a bala ricochetear e acertar em alguém. Então existem certos problemas de ordem material nisso aí, tá? Mas usar aqui LED, essas porra toda, não tem problema nenhum, velho. Contanto que você se sinta protegido no círculo, vai fundo. Você pode colocar sua sogra deitada em forma circular ali, que vai funcionar do mesmo jeito. O que importa é como você está se sentindo com aquilo, tá? É isso. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Uma ótima semana e tchau!